Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a uma das séries que eu tenho aqui no meu canal, que é Estudando com Fábio Del Santoro. Quando eu gravo esses programas baseados nos meus livros, é porque eu começo a ouvir coisas na internet que são difíceis de engolir. E aí, sempre que eu sinto essas pessoas falando coisas que são verdades na cabeça deles e que soam como grandes mentiras, porque nós não vemos nenhum tipo de amorosidade nessas pessoas. As pessoas estão falando da boca para fora e quando você olha no olho, quando você tenta sentir a pessoa, você não sente. Então é alguém lendo um livro, ou alguém falando de alguma coisa que desconhece ou que leu na internet, né? E quando eu faço isso, eu tenho intuições. E hoje eu tive a intuição de pegar o livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada e o Dragão Negro. Eu abri assim aleatoriamente e caí num capítulo 25. Quem tem o livro pode acompanhar comigo. Eu não vou ler todo, esse começo eu vou passar, mas vou começar aqui na página 238, onde você que não conhece o livro vai entrar em contato com as energias que trabalham nesse livro, né? A energia crística, a energia do Arcanjo Miguel, o reino dos Cavaleiros da Ordem da Espada, contra seres chamados draconianos e reptilianos. Esse livro foi escrito entre 2012 e 2015. Um livro difícil, muito denso, mas extremamente explicativo sobre coisas que a gente não entende e coisas que estão sendo deturpadas por muitas pessoas. E eu me sinto no dever de alertar vocês, tá? Você acredita, não acredita? Aí é uma questão pessoal sua. Mas o meu trabalho é pautado na responsabilidade, né? Eu não brinco com a cabeça das pessoas. Então é necessário explicar, e é por isso que eu vou ler esses pedaços aqui desse capítulo. Vamos lá. Em outro lado de nossa história, os cavaleiros continuavam trabalhando. Batalhas diárias, momentos de fúria dos homens dracos contra os homens anjos. Enquanto isso, o ser humano comum dormia, não imaginando sequer que ao seu lado poderia estar sentado um homem lagarto ou uma mulher draco. Alguns humanos já conseguiam ver, com o rabo dos olhos, descobriam coisas, ou melhor, escamas e chifres não aparentes a olho nu. Esses humanos ainda possuíam alguns resquícios dos humanos antigos, com seus poderes ainda intactos da terceira visão ampliada. Por algum motivo, não eram atacados pelos dracos ou conseguiam escapar, porque viam ou pressentiam o constante perigo. Os cavaleiros sempre observavam esses humanos e nas madrugadas terrestres eles eram expostos a perigos. Na verdade, para serem analisados como reagiriam diante de monstros verdes com caras de lagarto. Muitos eram seres evoluídos fora do corpo. Possuíam uma essência extraterrestre e sabiam se defender. Possuíam poder nas mãos e delas saíam raios azuis fulminantes. Alguns estavam em outro estágio, sabiam que eram poderosos, mas não tinham o poder nas mãos porque estavam bloqueados. Os dracos sempre sabotavam o poder da glândula pineal dos humanos para que vissem apenas o que interessava aos dragões. Quando esses estavam em perigo, entregávamos a eles uma espada de luz.
e o resultado era o que já podíamos esperar. Humanos fortes, lutadores e com sede de justiça. Eu sei que você que está me ouvindo é uma dessas pessoas. Candidatos naturais aos ensinamentos em Ligúria. Ligúria é o nome da cidade do reino. O reino de Ligúria é o nome do lugar onde ficam os cavaleiros da Ordem da Espada. Ser um cavaleiro da Ordem da Espada requer cuidados e algumas aptidões naturais. O chip de Jesus deve estar ativado. Isso significa compreensão total das leis divinas, sabedores que são seres dentro do todo universal e que, mesmo baseados na Terra, eram seres iluminados com a força atômica do Lorde Jesus, o Magnânimo. A luz do ser que é Jesus é capaz de iluminar todos os seus filhos de forma atomizada. O chip de Jesus é uma célula divina. Ela possui apenas um átomo do corpo iluminado do Mestre. E quando ativada, contagia todas as outras células de um corpo humano, iluminando e modificando atomicamente todos os átomos naturais de um ser. Quanto mais iluminado o ser pelo chip biológico do Mestre, mais forte será a determinação. Quanto mais forte a determinação, menos corruptível será enquanto andar na Terra. Em tempos de extrema corrupção no nosso país, sendo levantada pelos olhos da justiça, me parece interessante essa afirmação. Milhares de humanos nunca usam esse poder, nunca se deixam ser acionados por esse átomo milagroso, porque não acreditam em Jesus, não sabem que ele está vivo em cada corpo humano. Sofreram lavagens cerebrais para não aceitar o Mestre. Os Dracos invadiram as seitas que usam o nome de Jesus e fazem lá dentro o que um Draco faria, e não o que Jesus faria. Então, aqui é uma afirmação sobre o que é feito nesses cultos, né, onde o Jesus é renegado a um segundo plano e muitas outras coisas são levadas a primeiro plano. E aí tem uma passagem de Jesus em uma das palestras que ele sempre dá no reino de Ligúria. Lorde Jesus, o Magnânimo, em uma de suas palestras em Ligúria, profetizou: Amigos guerreiros, amantes de Ligúria, viso a palavra do amor universal para esclarecer alguns pontos. Eu fui Jesus Cristo, Salvador do planeta Terra. Fui morto, crucificado, atacado, destruído e, depois de morto, usado como símbolo de uma pequena rebelião. Depois de muitos anos, fui usado como símbolo da guerra e como símbolo de cultos. Sou usado até hoje como o libertador, como o provedor do amor terrestre, símbolo de bondade e justiça, símbolos, símbolos e mais símbolos. Aqui em Ligúria, não sou um símbolo, sou real. Não sou manipulável, não sou humano, sou apenas um libertador. Uma energia de outra galáxia acima desta galáxia. Um Deus para os humanos, uma fagulha no despertar do todo. Eu não me corrompi enquanto o humano que fui. Não temi a fúria dos Dracos, disfarçados de gente e blasfemando ao meu redor. Não fui tentado por Satanás, porque o reino de Satanás não é apenas um. Todos os que gravitam no reino dos obscuros seres draco-reptilianos são seres pertencentes àquele que os humanos chamam de Satanás. Mas nenhum draco-reptiliano é visto como um deus na atualidade, porque não são deuses, apesar de muitos terem asas.
Na antiguidade da Terra, esses seres desceram do espaço como anjos negros, de tão escuros que eram, e o imediatismo inóbil dos humanos daquela época os retrataram como anjos caídos, que o passar dos anos resumiu em um anjo caído, apenas um. Nunca foram anjos e nunca caíram. Apenas desceram, voando de suas plataformas aéreas, para atacar um planeta desprevenido contra esse tipo de invasão. A era dos Dracos acabou. Foram perdendo suas asas porque o sol as derretia. Foram escolhendo calabouços para morar longe do sol, que os açoitava. Só saíam à noite para caçar e se reproduzir, com mulheres escolhidas para a reprodução. Eram levadas aos calabouços e transformadas em hospedeiras de pequenas feras com elementos humanos. Uns nasciam deformados, outros sem asas, mas eram pequenos monstros. Alguns se desenvolviam e, ao crescer, habitam cavernas e reproduziam os hábitos de seus pais draconianos. E assim foram se reproduzindo, melhorando a genética e sua aparência. Homens com as origens voltadas para o mal maior foram sendo criados e se reproduzindo como cobras para proliferar o mal maior na Terra. Homens sem fé e sem justiça. Mulheres que possuíam a vida somente para a reprodução dos primeiros dracos humanos. Séculos se passaram e hoje, longe das cavernas, estão lado a lado dos descendentes daqueles homens naturais, que fugiam dos seres alados que os atacavam na noite escura, que invadiam seus lares de pedra para roubar seus filhos pequenos para se alimentar. Não existe nada disso gravado na memória humana de hoje. Assim como muitos dracos humanos não sabem quem realmente são e quais são as suas origens. O renascer da humanidade terrestre está sendo prejudicado por uma confusão genética perturbadora, porque a Terra hoje é comandada por descendentes daqueles seres que há milhares de anos atrás possuíam asas para voar e garras fortes para estraçalhar seu alimento principal. Crianças. No mundo de hoje, os descendentes do dragão negro estraçalham crianças quando elas são mortas nas guerras e suas vidas são ceifadas em cultos de magia ou mortas-vivas em atos de pedofilia. Hoje podemos dizer que meu átomo libertador está em milhões e milhões de seres que ainda dormem ao lado de seus maiores inimigos. O meu chip, na linguagem atual, pode iluminar a vida de todos os seres do planeta, caso seja acionado. São pequenos pontos de luz universal que os novos corpos que agora chegam à Terra possuem já ativados, porque agora é a hora da separação. O chip não poderá ser retirado ou apagado e fará grande contraponto aos filhos dos descendentes dos dracos reptilianos, que não terão minha luz em seus corpos. Eu peço a esta ordem que desempenhem suas missões, atentando para o trabalho que fiz e que faço, separando por padrões de luz os que chegarão ao planeta. E aos que já chegaram desde o ano de 1996 da era atual, anjos em forma de gente descerão ao planeta. Serão cuidados por pais responsáveis e amorosos. Os seres que nascerão dos perturbadores draco-reptilianos não terão em si a fé e a luz do símbolo que trago no peito de cada ser humano. Façam seu trabalho em meu nome. Sigam na luz. Jesus se retirou e placidamente. O ambiente se iluminou como dia em plena noite de luar. Embora Jesus fosse o símbolo máximo da capacidade de Ligúria de criar novos combatentes coordenados por ele por Lorde Micael, o arcanjo, Vur, que é o guerreiro Mor, né?
estava na frente quando o assunto era invadir o covil do dragão negro e resolver a questão de uma vez por todas. Bom, eu não vou ler todo o capítulo, mas esse trecho, para mim, diz tudo, né? É a confirmação de tudo que eu aprendi com os uranianos e que agora estão sendo revisitados pelos Cavaleiros da Ordem da Espada. É muito claro que houve lá atrás, milhões e milhões de anos atrás, essa miscigenação, e esses seres, os Dracos, assim como os reptilianos, eles criaram verdadeiros monstros, até que conseguiram chegar a um nível um nível biológico, né? Que é essa nossa feição que nós temos hoje, né? Mas muitos seres humanos não são assim tão perfeitos. Muitos seres humanos possuem detalhes em sua anatomia que são reveladores. É uma pena que os hospitais não revelam aquilo que vem por aí. Enfermeiros e enfermeiras que veem pessoas muito estranhas em chapas de raio-x, em tomografias. É lógico, com respeito ao paciente. Mas ainda existem resquícios de pessoas que foram manipuladas, todos nós, na verdade, porque eles buscaram essa miscigenação porque eles não podiam andar nas ruas, não tinha como. Eram seres muito estranhos, muito assustadores. E hoje, apesar de tudo isso, apesar deles terem mexido na nossa genética, é como está dito nesse livro, onde Jesus explica que cada ser humano tem o chip de Jesus. E que as novas gerações, desde 1996, dessa época, estão chegando com o chip ativado já. Então serão seres extremamente diferentes, com conceitos diferentes. Talvez eles sejam também enganados de alguma forma, mas eles serão melhores e mais resistentes e mais inteligentes e mais espiritualizados do que nós, vocês podem ter certeza. Então é isso. Eu acredito que quanto mais eu explicar sobre isso, as pessoas vão se iludir menos com essas pessoas recém-saídas das igrejas e dos cultos, das religiões, que tomaram a voz para falar daquilo que não entendem, né? Que não pesquisam, que pegam da internet e que saem falando, lamentavelmente. Não sou o dono da verdade, mas eu não aguento ouvir besteira, desculpe, eu não consigo. Então eu tenho que vir aqui sempre para lembrar para vocês esse trabalho que é feito com muita luz, com muita dedicação e muita amorosidade, tá bom? No encerramento aqui, eu vou mostrar uma foto que nas minhas pesquisas eu peguei no Museu do Iraque, que mostra exatamente como os Dracos andavam naquela época entre nós. Essa estátua deve ter provavelmente 6.000 anos, não é tão longe assim. Vamos em frente, obrigado. Então, pessoal, reparem que nessa foto aqui nós vemos nas duas pontas que parecem duas mulheres, né? Ou mulheres menores, adolescentes talvez, de feições um pouco esquisitas. À frente nós vemos duas mulheres de aparência mais adulta, e no centro nós vemos escamas,
uma cobra. Eu vou aplicar aqui o zoom para vocês verem. Aqui tem uma serpente bem aqui perto do peito do Draco. E vamos aproximar um pouquinho aqui. Você vai ver aqui um Draco com um tipo de um chapéu, algo assim, disfarçando um pouco ele, né? Então, isso aqui, perceba, a asa cobre até essa mulher menor, que olha assustada para ele. Olha os olhos dela, vamos ver aqui. Ó, olha muito assustada para ele. Essa aqui já não olha tanto assustada, parece com admiração, as duas admirando ele, né? E o bicho é grande, hein? Olha só. Olha aqui o bico da asa deles, aqui do lado esquerdo, a asa dele, que vai até esse lado aqui, ó. Olha só. E aqui já vemos realmente uma criança com um olhar perdido, né? Parece um ser meio disforme. Agora, tudo isso aqui é um Draco representado por um artista. Essa é uma estátua pequena, não é uma estátua grande, que foi encontrada por mim no Museu do Iraque, né, nas minhas pesquisas aqui de internet. E para continuar a mostrar isso, vamos ver aqui se nós temos o verso disso. Vejam só, que interessante. Aqui você está vendo exatamente o que, né? Você está vendo, o artista fez até por trás. Então temos aqui uma espécie de dinossauro nas costas desse ser, né? Vemos novamente aqui uma serpente embaixo desse ser, olha só, muito clara, né? E aqui atrás um tipo de uma mulher ou uma criança. Aqui outra criança com o mesmo chapéu das mulheres da frente. Mas vejam a complexidade desse ser. Olha só. Isso aqui é a cabeça, isso é a asa dele, veja. E cobre. Quer dizer, a asa dele é gigantesca. Tá? Então cobre tanto a pessoa da frente como atrás. E aqui atrás dele tem tipo um dino, né? Parece o dino até do Fred Flintstone lá. Então, essa é a comprovação, na minha opinião, né? 5, 6 mil anos atrás não tínhamos máquinas, né, para tirar fotos, então as pessoas eram artistas, faziam a coisa na mão, né? E essa era a forma de registrar o que eles viam. E está aqui, cheio de escama, dinossauro, gente disforme, cobras. Então não existe aqui nenhuma dúvida, uma asa enorme, muito bem representada, um pescoço curto. Então é isso aí, pessoal. Não sou eu que invento as coisas. Tem aqueles que falam e tem aqueles que pesquisam. Eu sou do time que pesquisa. Aí, para você que não acredita muito nessa história toda de Dracos reptilianos. Importante saber separar as coisas, saber separar o joio do trigo. Agora é a hora de separar, viu, gente? Vamos prestar atenção nisso, tá bom? Vamos em frente. Tchau.